Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Gente, então assim, ó, essa última semana foi cheia de fantasias, que me fantasiei, fiz uma semana de Halloween com meus alunos. Halloween foi só no domingo não me fantasiei com nada. Neste humilde e delicioso canal tivemos um vídeo especial de Halloween sobre a Madeleine Hu e a série Asylum. Então, se vocês perderam, não percam, não deixe isso passar. Vai lá assistir. Também falei num vídeo de quinta, que é de quinta o ser humano adulto não poder se fantasiar. Não perde também, que tá bom. E eu já até recebi um retorno que uma pessoa que eu conheço disse que ficou refletindo, que tem a oportunidade de se fantasiar e deixou passar, mas que ano que vem você vai se fantasiar. Então, olha aí, gente, já ganhei um pra turma de se fantasiar e pagar mico no Halloween. Bom, mas hoje, né, que é dia de finados, eu fiquei pensando, né, não vou perder a oportunidade de falar de um grupo de poetas que mais falou sobre morte, principalmente porque é o meu grupo favorito da literatura, onde tem o meu marido, famoso Álvares de Azevedo. Então vocês já sabem que o assunto de hoje deste vídeo querido é a segunda geração do mal do século, porque uma das muitas coisas de Carol é ser apaixonada pelo mal do século, apaixonada pelo Álvares de Azevedo e dizer para todo mundo que ele seria meu marido. Então, gente, eu vou primeiro dar para vocês um contexto, tá? Do que o tal do mal do século faz parte. Aqui no Brasil, ele faz parte do romantismo, que em 1836 teve início com a publicação de um livro de poemas chamado Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, e o romantismo tem o seu fim registrado com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, em 1881. Então, o romantismo brasileiro aconteceu nesse período de tempo, que parece pouco, mas a galera enlouqueceu e escreveu e aproveitou muito bem esses anos de romantismo. A poesia do romantismo, ela é dividida em 3 gerações. Por que ela é dividida nisso? Porque, na real, tudo aconteceu ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Só que pra gente poder estudar e não se perder nos esquemas, a gente estuda separadinho cada grupo. Mas isso não quer dizer que começou um grupo, acabou, começou outro. Eles acabavam se misturando, tá, gente? Então, a primeira geração é conhecida como indianista ou nacionalista. A segunda geração é a mal do século. E a terceira geração é a condoreira. O nosso assunto aqui é a mal do século, meu amor. Então, primeiro, por que essa geração chamou mal do século? Na época, a doença que era o mal do século era a tuberculose. E foi essa doença que acabou matando todos os poetas dessa geração antes dos 21 anos. Então, todos os poetas que produziram nessa época foram meninos que morreram antes dos 21 anos, foram homens que morreram antes dos 21 anos. O Álvares de Azevedo morreu com 21, foi o que morreu mais velho. Então, a tuberculose era o mal do século. E como eles todos sofriam dessa doença, automaticamente falavam sobre isso, né? Porque na época ter tuberculose era sentar e esperar morrer. Então, por isso que todos os poemas falavam de morte, de desilusão e tal. Tem muita gente que confunde, que acha que, na verdade, eles se mataram, que eles cometeram suicídio, porque, tipo, eram depressivos, só falavam de morte, foram lá e se mataram, por isso que morreram tão jovens. Não, era por causa da doença mesmo, por causa da tuberculose. Os poetas malditos, que é como são conhecidos os poetas do mal do século, eles se inspiraram no Lord Byron. O Lord Byron é um poeta maldito inglês que inspirou, né, o estilo de vida, o tipo de poesia, a linguagem. A gente tem as características, que vocês sabem que tudo que é escola literária tem as suas características. Dentro do romantismo, a gente tem as características do romantismo como um todo, a característica de cada geração de poesia, a gente tem a característica dos romances, então é uma listaiada de características. Eu vou contar para vocês as características do mal do século, tá? Então, primeiro, que a gente tem um subjetivismo imenso, né? Ou seja, é um egoísmo, gente. Eu sou o centro do universo, eu sou o umbigo do mundo, e quando eu morrer, o mundo vai acabar, porque eu sou muito importante para a humanidade, tá? Então, é um subjetivismo, um egoísmo. Fala-se de amor e de morte, de dúvida, de ironia.
A gente tem o entusiasmo e o tédio ao mesmo tempo. Nós temos a depressão. A gente tem jovens burgueses alienados que eles não estão nem preocupados com a sociedade que eles estão vivendo. Eles estão preocupados que eles estão doentes e que eles não podem aproveitar a vida, apesar de passar bom tempo como direi, nas tavernas, como eram chamados, né? Assim, os lugares de moças, né, profissionais, e vinho, e tomavam vinho, e fumavam ópio. Ai, mas não estou aproveitando a minha vida porque estou doente. Que nada, se estragaram na night. Por isso que morreram tudo antes dos 21 anos, gente. O Manuel Bandeira que eu falei outro aqui, ó, Manuel Bandeira, hein? Falei do Manuel Bandeira, baita poeta, vocês nem me deram bola. Então, ó, Manuel Bandeira, tá? Manuel Bandeira morreu com 83, se não me engano. Qualquer coisa entre 83 e 86. Morreu de tuberculose na cidade. Eles tudo morreram com 20 anos por quê? Se estragaram. Se jogaram na vida, na night, na mulherada, no ópio, no vinho, né? Mas enfim. Então são jovens burgueses que se alienam da sua realidade porque estão preocupados com eles mesmos. É o egoísmo. Então assim, ó. Pra quem convive com adolescente, pra quem tem filho adolescente, sabe que o quê? Aqui não são as características de uma escola literária, são as características da adolescência. Quando a gente é adolescente, a gente tem essas mudanças de humor, a gente tá super animada, a gente fica super triste. Qualquer coisa que acontece é o fim do mundo, a gente acha que vai morrer. Daí depois a gente descobre que não morre, que logo passa, né? A gente acha que a gente é mais rejeitado. A gente é um pouco egoísta, sim. A gente é o centro do mundo. Então aqui nessa geração, a gente tem uma mistura, assim, das características de uma escola literária com as características típicas de adolescentes, não importa a época que ele vive. Até eu estava lendo nos livros de teoria literária, de história da literatura, que muitas pessoas usam dentro da psicanálise os textos escritos aqui pelo Mal do Século. Não só pelas características e tal, mas por essa visão da morte, de como eles se expressam em relação à morte. Uma característica também muito grande da segunda geração do Mal do Século é a fuga da realidade. Porque é aquilo, né? São jovens, são pessoas muito novas que sabem que vão morrer. Que disseram quase assim, ó, senta e espera, tá, queridão, porque tu vai morrer, tu tá com tuberculose, não tem o que fazer. Daí, além de ter essa notícia, a pessoa começa a tossir, sangue e os pedaços do pulmão pra fora. Não tem também, né, gente, como ser muito animado, né, gente? Do tipo assim, ai, cuspe sangue, mas vamos aproveitar a vida. Não sei, né? É meio contraditório isso daí. Então, a fuga da realidade vem justamente para esquecer um pouco disso, né? Como é que eu vou fugir dessa minha vida, dessa certeza da morte, e vou pensar em outra coisa. Só que eles faziam o quê? Eles não pensavam em outra coisa, eles falavam justamente sobre aquilo. Eles usavam a literatura, eles usavam a escrita como uma fuga da realidade. E dentro dessa ideia da fuga da realidade, a gente tem dois assuntos. Alguns fugiam relembrando da infância, que nem o Casimiro de Abreu em Meus 8 Anos, e outros fugiam falando sobre a morte, sobre a própria morte, né? Ou sobre a morte em si, como Alves de Azevedo. Então a gente tem essa fuga da realidade, que é também, tudo aqui é muito ambíguo, né? Como é que eu quero fugir da minha realidade se eu vou falar justamente de morte, que é a realidade em que eu vivo? Mas é como uma válvula de escape escrever sobre isso. Para fechar aqui esse vídeo do Mal do Século, eu separei para vocês um pedacinho do poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, que daí eu vou falar um pouquinho sobre as características que aparecem nele, e também, né, um pedacinho de Lembranças de Morrer, do Alves de Azevedo. Então, do Casimiro de Abreu, o trechinho do Meus 8 Anos é o seguinte: que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Então eu escolhi só essas duas estrofes, é um poema bem imenso. Tem um vídeo lindo aqui no YouTube, que ele é musicado com desenhos. Até eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, porque ele é muito lindo. É uma música de uma flautinha linda, com desenhos que vão combinando com o poema, e aparece os versos dos poemas assim. Gente, é muito lindo. Mas aqui nessas duas estrofes que eu escolhi, a gente tem justamente a saudade da infância, da aurora da vida, da infância querida, que os anos não trazem mais.
no momento da vida dele que ele era saudável, ele não era tuberculoso, e infelizmente aquele momento tão bom, que era cheio de esperança, que ele tinha a vida inteira pela frente, não volta mais. E a outra estrofe que eu escolhi foi porque justamente fala de os únicos dois amores que esses poetas de fato conheceram, que é o amor materno e o amor fraternal. Né? O amor sensual era só comprado das prostitutas. Né? Nenhuma menininha de família da época ia noivar e casar com alguém tuberculoso que logo ia morrer. Então, o amor maternal e fraternal é muito importante aqui no Mal do Século, porque são os amores verdadeiros que eles experimentaram, da mãe e da irmã. Então, quando ele diz, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã, que foram as duas mulheres que amaram ele. Eu escolhi 3 estrofes do Lembranças de Morrer, do Álvares de Azevedo, que também traz essas características assim bem típicas do Mal do Século. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto o poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Descansa em o meu leito solitário, na florestas dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Então aqui a gente também tem do Álvares de Azevedo esse escapismo, só que falando da própria morte, né? Ah, porque quando eu morrer eu vou sair dessa vida, né? Essa vida aqui que eu tô sofrendo, que eu tô doente, eu não vou mais ter. Eu vou morrer e vou, sei lá o que vai acontecer comigo, né? Então a gente tem a comparação e o uso, inclusive, né, da palavra tédio, né? Ele compara que ele deixa a vida como o cara que tá no deserto deixa o tédio, ou seja, se livrando de uma coisa ruim. Então, o tédio é a própria característica dessa geração. Na segunda estrofe que eu li, ele cita a mãe, né? De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Também, um pouquinho antes, no verso anterior, ele disse que eu sentia velar nas noites minhas. Ou seja, a mãe que ama, que cuida dele durante a noite, quando ele tá com os problemas de saúde e tal. E ele sabe que ela tá sofrendo porque vai perder o filho. E a última estrofe, que é o final do poema, também é um poema muito longo, que é o verso que eu tenho tatuado aqui, né? Que foi poeta, sonhou e amou na vida. Que é como se ele quiser, isso que ele quer na lápide dele, né? Que ele foi poeta, sonhou e amou na vida. Mas, né, quanto será que ele pôde sonhar, né? O quanto que ele amou e quão verdadeiro foi esse amor, a gente também, né, pode ficar se questionando. A geração do Mal do Século é uma geração que traz o assunto da morte, da depressão, e quando a gente sabe da vida desses poetas, a gente vê que é uma coisa triste, porque é o que eles passaram. Ao mesmo tempo, é algo muito interessante de se estudar, porque muitas poesias são bem profundas em relação a esses sentimentos, vindo de jovens de 17, 18, 19 anos. Então, até uma maneira da gente comparar, né, como os jovens daquela época se expressavam, como os jovens da nossa época se expressam, não julgando, mas para ver as diferenças, o que mudou, né, não que um esteja mais correto que o outro. E eu gosto muito dessa geração. Eu li os poemas do Álvares de Azevedo e li Noite na Taverna, que é o livro de contos dele quando eu era adolescente. Então, nossa, todo aquele sofrimento ali eu tava entendendo, porque eu tava passando, eu tava sofrendo. E Noite na Taverna é um livro de contos que também mistura muito, assim, daquilo que a gente adolescente quer ver, sabe, gente? Que é, assim, um sangue, uma mortandade, umas coisas de sexo, de pegação. Então eu acho que a geração do Mal do Século, apesar de trazer essas tristezas que eles viveram, traz esses assuntos que envolvem, que despertam a curiosidade do adolescente. E é por isso que eu gosto muito de, quando eu dou aula de literatura, trabalhar com Noite na Taverna. Então, gente, esse é o Mal do Século. A geração que eu mais gosto do romantismo, a parte que eu mais gosto do romantismo, e tomara que vocês também tenham gostado. Não sei se vocês já conheciam mais detalhes sobre essa parte da nossa literatura.
Deixe os comentários aqui se vocês já conheciam, se não conheciam, se acharam legal. Tem muita gente que diz assim, ai, parece uma masturbação de adolescente aqui, esse sofrimento todo. De fato, eles eram adolescentes, eles estavam sofrendo, eles queriam que o mundo sofresse junto com eles. Deixe a opinião de vocês aqui, me contem se vocês já leram alguma poesia do Álvares Azevedo, do Casimiro de Abreu, também tem o Juqueira Freire, que escreveu nessa época. Se vocês já leram Noite na Taverna, contem tudo aqui pra mim e não esqueçam de deixar uma curtida, deixar o comentário de vocês e compartilhar esse vídeo. E também quero deixar um beijo no coração de todo mundo que perdeu alguém e que hoje pode estar lembrando, tendo lembranças boas, tendo lembranças tristes, mas mantenham essas pessoas no coração de vocês, que o que a gente viveu com essas pessoas sempre é o mais importante e as nossas lembranças sempre são nossas e nunca ninguém pode tirar da gente. Um beijo pra vocês e até mais ler.